Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo legal? Bacana? Irmão, não parei com a musiquinha não, cara. Gosto de uma musiquinha de fundo. Às vezes na nossa vida, na nossa história, nós precisamos ser conduzidos. Nós precisamos encontrar uma direção. E esse encontrar uma direção faz com que a gente se coloque na nossa posição de humilde, na posição de muitas vezes de criança, daqueles que realmente precisam ser conduzidos. E esse precisar ser conduzido me traz uma imagem na cabeça daquela criança que o pai leva para passear de vez em quando, que tem que segurar na mão, do pai que muitas vezes não pode de repente pegar a criança pela mão e sair correndo com ela, porque ela não vai conseguir acompanhar o passo. Mas aquele pai que está ali junto, do lado, mesmo com passos vagarosos, passos um pouco lentos, ele vai conduzindo. Às vezes ele dá aquela puxão na mão assim para a criança não poder cair, para ela se manter de pé, não tropeçar numa pedra, ou de repente não pisar num buraco mais fundo e ali se desequilibrar. Nós precisamos ser conduzidos. Nós precisamos de uma direção. E o que eu tenho a dizer para vocês hoje é que o próprio Espírito de Deus vem nos conduzir. Vem nos conduzir como pessoas, como jovens, como membros de uma comunidade, e mais importante do que isso, como igreja. O Espírito Santo é aquele que conduz a igreja. Eu fui vocacionado à vida sacerdotal durante 2 anos. Eu encerrei esse caminhar, esse chamado agora em março. Eu digo para vocês assim que desses 2 anos eu tinha encontro vocacional todos os meses. E eu fui na metade dos encontros, se fui a metade. E eu lembro assim que uma coisa que me marcou muito foi na primeira vez que eu cheguei para conversar com o padre. O padre queria me orientar, o padre Luciano. E daí ele chegou para mim assim, a gente sentou, ele conversou, investigou um pouco, perguntou sobre a minha vida, o que eu fazia, o que eu gostava de fazer e tal. E daí ele de repente falou, agora vamos entrar no assunto que interessa. E daí ele falou, senta aí nesse sofá, era um sofá bem confortável lá no seminário São José, assim, maravilhoso o sofá, sentava assim daqueles que você afundava assim para trás. E daí ele parou assim, puxou uma cadeira bem na minha frente, olhou bem nos meus olhos e falou bem assim, Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer tudo sozinho. Fiquei naquele silêncio assim, meu Deus, e agora? Então eu tenho que pegar aqui minhas coisas e vou embora. Deus não precisa de mim. Ele esperou mais um pouquinho para ver se eu falava e eu não falava nada. Ele continuou. Por outro lado, Cristiano, por outro lado, Deus quer dividir com você a glória da construção do reino de Deus. É por isso que Ele te chamou aqui.
E eu digo essa mesma coisa para vocês, jovens que estão aqui hoje. Deus os chamou aqui porque Ele quer dividir com vocês a glória da construção do reino de Deus. Ele quer dividir com vocês aqui a construção da Jerusalém Celeste, como prevê no livro do Apocalipse, escrito por São João. Ele os convida aqui hoje para este propósito. E muitas vezes a gente não confia, não sabe como fazer, muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente se sente quebrado, machucado. Muitas vezes a gente se sente incomodado, a gente não sabe para onde ir, como pensar, de que forma. Meus queridos, a gente não consegue ir em lugar nenhum sozinhos. Em lugar nenhum. Mesmo quando a gente está perdido agora, a gente pode sair de carro aí pela rua. Se a gente não olhar um mapa, se a gente não passou por aquele caminho, a gente não sabe como chegar a um lugar. A gente não sabe. Hoje a gente tem a ajuda do GPS, né? GPS que quase tudo sabe, quase sempre se acha, quase sempre oferece a melhor rota, quase sempre oferece o melhor caminho. Mas o GPS que a gente tem lá no carro não é o Espírito Santo. Aquele GPS ele vai errar o caminho. Muitas vezes ele vai te dizer: você está indo pelo caminho errado. Você tem que voltar. E é assim que o Espírito Santo faz com a igreja, faz com cada um de nós. Às vezes a gente precisa retornar, às vezes a gente precisa mudar de direção, a gente precisa rever os nossos conceitos, para que a gente possa voltar para o caminho correto. E o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir. Gostaria que você pegasse a tua palavra. Se você não está com a palavra, senta do lado de quem está aí, para você aproveitar bem essa palavra. Lá no livro de João, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16. Lá na Bíblia Ave Maria, para quem tem, está lá na página 1404. João capítulo 14, versículo 16. Amém? Então a palavra do Senhor diz para nós assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Palavra do Senhor. Ou melhor, palavra de salvação. Ali no começo dessa palavra diz assim para nós: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Palavra bonita, né? Paráclito, dá para colocar até o nome de um filho, né? Paráclito. Sabe o que é Paráclito? Sabe? Faz ideia do que é? Paráclito significa advogado, consolador. Isso é o Paráclito, o Consolador. Mas ele diz assim, de uma outra forma, ele diz: eu vos darei outro Paráclito. Mas como assim outro Paráclito? Já tem um então? Tem. Jesus é o Consolador. Jesus é aquele que apacenta as ovelhas, Jesus é aquele que conduz, Jesus é aquele que dá conselho, Jesus é aquele que abraça, aquele que ama. Então o próprio Jesus está dizendo: eu vos darei outro. Eu estou subindo ao Pai, mas eu vos deixarei outro Paráclito.
outro que irá consolá-los, outro que irá conduzi-los. E esse outro é o Espírito Santo. Deus deixa o seu Espírito Santo para nos conduzir. Mas Ele não deixa assim de qualquer forma. Ele prepara para isso. São João Crisóstomo, ele vai dizer assim para nós, que assim como a nossa alma está para o corpo, o Espírito Santo, ele está para a igreja. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. E Santo Agostinho, ainda ele vai complementar esse pensamento de São João Crisóstomo e vai dizer para nós que quando os apóstolos desceram do cenáculo, quando eles tiveram a efusão do Espírito Santo, eles desceram de lá não como tábuas, com as tábuas de pedra que Moisés desceu da montanha, mas eles desceram dali cheios do Espírito Santo, com o coração transbordante, cheio de uma graça. E por que ele fez isso? Porque a partir dali, do Pentecostes, a igreja começa a ser conduzida. E eu pergunto para vocês, será que aquele Pentecostes que os apóstolos viveram foi o primeiro? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? Não, não foi. Mas como assim não foi? Seu herege, está falando coisa errada? Não foi. Lá no livro dos Números, narra quando Moisés, ele precisou convocar 70 anciões. 70 anciões. Ele convidou os 70 anciões para subirem com ele ao monte e rezar, porque naquele dia Deus iria derramar o seu Espírito Santo sobre os 70 anciões, para que a partir dali ele começasse a conduzir o seu povo. Ali foi o primeiro relato de Pentecostes, e depois esse relato foi reafirmado em Jesus Cristo, para que a igreja a partir dali começasse a ser conduzida. Quantas expressões diferentes da igreja nós vemos hoje? Nós não somos só a renovação carismática na igreja e o resto, nós somos a renovação carismática e o restante são os que precisam se converter. Não, a igreja tem muitas faces, muitas diferentes pessoas fazem parte da igreja. Tem os agostinianos, tem os franciscanos, tem os beneditinos, tem os focolares. Todas essas pessoas e tantas outras têm maneiras diferentes de conduzir, de ser conduzidas à igreja. Tem diferentes maneiras de se deixarem levar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não sopra somente aqui na renovação carismática, não sopra somente no grupo de oração. O Espírito Santo é aquele que conduz. O Espírito Santo, ele está lá na sucessão apostólica, começada em Pedro, o primeiro Papa, e chegando até Bento XVI. O Espírito Santo está ali conduzindo essas pessoas. São mais de 2000 anos de história. Pessoas que em momento algum falharam. Você sabe que o Papa tem um momento que ele pronuncia, que ele faz o seu pronunciamento, e naqueles momentos que ele faz esse pronunciamento, ele está em plena verdade. O que ele está dizendo é inquestionável. Imagine o tamanho da graça do Espírito Santo naquele momento sobre aquele homem. O quanto ele deixa ser usado, o quanto ele deixa ser conduzido. E olha, posso contar para vocês que durante esses meus 25 anos de vida, muitas vezes eu me deparei questionando a igreja. Eu passei por períodos assim na minha adolescência que foram bastante difíceis, de muita dúvida, muita mesmo. Eu me questionava sobre as verdades da igreja, me questionava sobre as coisas que aconteciam na missa, me questionava sobre o Santíssimo Sacramento, sobre Maria. Eu era um perseguidor da igreja.
E assim eu levava quase um bom período da minha adolescência. Para vocês terem ideia, quando eu ia na missa, e eu ainda assim ia na missa, pra vocês verem a cara de pau que eu tinha. Eu ia na missa, daí quando chegava para rezar o creio, aquela parte que dizia eu creio na Igreja Santa Católica, eu pulava essa parte, eu não rezava, porque eu não acreditava na igreja, porque eu acreditava no que as pessoas diziam. Não, porque a igreja contém um monte de herege, aquelas coisas que eles fazem, eles matavam pessoas, eu acreditava nisso. Aquelas aulinhas básicas de história da 7ª série, que contavam aquelas crueldades. Que, irmãos, eu digo para vocês, não é verdade. As coisas não são bem do jeito que eles contaram. Mas levou muito tempo para entender. E até quando eu chegava aqui hoje no grupo, eu olhava aqui uns livros ali, ó, uma história que não é contada. Livros como aquele ali contam o que é a verdade. Livros como aquele ali fizeram a diferença para que eu pudesse mudar meu pensamento. E foi nessa busca por tentar tanto criticar a igreja, procurar argumentos para criticar, para dizer para as pessoas, ó, não vão para a igreja porque o que eles estão falando lá é mentira, foi que acabei me apaixonando pela igreja. Eu muitas vezes assim revia a minha história. Tem aqueles momentos, né, que a gente passa na nossa vida, que a gente senta e para, agora eu vou rever o que eu fiz até hoje. E naqueles momentos eu me via na mesma história de Paulo. Aquele que perseguia, aquele que fazia de tudo, aquele que matava os cristãos, aquele que perseguia a igreja. E de repente eu me vi em cima do cavalo e eu sou derrubado desse cavalo. E percebi o quanto eu estava cego. E eu só estava cego porque eu não me deixei conduzir. Eu não me deixei amar. Eu só queria saber da minha razão. Queria depender somente de mim. Não queria acreditar que eu dependia de alguém. Eu não queria ser conduzido, não queria mesmo. Eu não queria segurar na mão de Deus e caminhar, como diz a música, né? Oi, velha música. Segura da mão de Deus e vai. Eu não queria me deixar caminhar. Eu queria tropeçar, eu queria levantar, e eu queria olhar para frente e vou sair por aí andando desordenadamente para ver onde é que eu chego. Mas um dia a gente leva tanto tombo, que a gente vai ter que pedir ajuda. E aí a gente percebe a misericórdia do Senhor. Que mesmo a gente ali fraco, mesmo levados tantos tombos, muitas vezes ter perseguido, muitas vezes ter falado mal, muitas vezes ter blasfemado, ainda Deus estava lá. Então você quer caminhar? Então dá aqui a sua mão que eu vou te levar. O Senhor quer te conduzir como parte da igreja. Você, antes de ser aqui grupo de jovens, pertencer à renovação carismática, antes de qualquer coisa, você tem que lembrar que você é igreja. Que você é a igreja católica, apostólica, romana. Que o lugar onde você está hoje, esse piso aqui, aquele piso ali dentro, onde você é celebrada a Eucaristia, onde é relembrada a memória de Cristo, onde é lembrada a comunhão, aquele ali, aquele solo, ele foi construído com o sangue de pessoas. Sangue de pessoas que se doaram. Sangue dos mártires. Com pessoas que acreditaram, com pessoas que se deixaram ser conduzidas. Este é o solo que nós estamos pisando. É aqui. Não é um lugar qualquer. A nossa igreja, ela tem quase 2.000 anos. Ela tem uma sabedoria de mais de 4.000 anos. Porque nós não desprezamos nenhuma
palavra do que foi dita no Antigo Testamento. E não vai ser uma igreja que foi fundada ontem, que é fundada numa esquina, que vai dizer pra gente o que é verdade. E muitas vezes a gente se deixa levar por essas verdades de alguém que começou a caminhar ontem. Tá certo que nós somos jovens, nós conhecemos muito pouco, mas toda a verdade, tudo aquilo que a gente conhece sobre igreja, sobre religião, sobre cristianismo, foi escrito pelos mártires, pelos santos, por pessoas que se deixaram conduzir. E muitas vezes a gente não dá valor. Nós somos fruto de um processo histórico, de muitos tombos, de pessoas que erraram, mas também de pessoas que acertaram. Eu digo para vocês, irmão, com toda a convicção, com toda a certeza, que podem falar o que quiserem para vocês, podem falar o que quiserem para mim, mas eu tenho certeza que a água que flui por dentro da igreja é a água do Espírito Santo. E a igreja não proclama nada, não confirma nada, senão pela ação do Espírito Santo. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. E a palavra do Senhor diz: eu não vos deixarei órfãos. E eu vos questiono agora, se nós nos deixarmos conduzir por esse Espírito Santo, pelo mesmo Espírito Santo que conduziu os apóstolos, aonde nós vamos chegar? Hoje de manhã eu ia para a RCC, que nós tínhamos reunião do núcleo. Eu ia para lá, e daí eu desci do ônibus ali na Praça Tiradentes, e eu fui pensando no grupo que eu tinha hoje, nas coisas que eu tinha que falar na reunião, nas pessoas que eu ia encontrar. E de repente fui pensando, fui com o pensamento alto. Quando eu vi, eu estava num lugar que não era para mim estar. Eu fui para um lugar completamente diferente. Em vez de eu ir para o escritório da RCC, eu estava chegando lá na Cúria, lá em cima. Quando eu olhei assim, perto daquele hospital Mãe Curitibana, né? Se eu não me engano. Quando eu cheguei lá perto, eu olhei assim, mas não é aqui onde eu tenho que estar. E eu tive que voltar, e deu que nem um bobo, ficava rindo de mim mesmo. Porque eu me perdi nos meus pensamentos ali e fui para onde eu não devia. Eu perdi o foco. Eu perdi o foco. E isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com vocês, vai acontecer com os músicos. Você pensa que músico sempre acerta os acordes ali? Vocês que não prestam atenção, às vezes eles erram. Eles erram a escala. Pergunta pra eles depois. Pergunta pro pessoal que canta de vez se eles não dão desafinada de vez em quando. Erra. Mas mesmo nos nossos erros, nos nossos acertos, Deus ainda pode fazer maravilhas se a gente souber olhar isso com bons olhos. A gente só tem que aprender a olhar para a humanidade com bons olhos. Aprender a olhar no olhar de cada um e saber que eu posso contar com você para me ajudar a construir um lugar melhor. Muitas vezes a gente não acredita no irmão, na capacidade que ele tem, na capacidade dele ser melhor. Muitas vezes por nossas falhas humanas mesmo, por nossas limitações intelectuais. Às vezes a gente não consegue acreditar. Ah, mas fulano de tal está fazendo tal coisa? Ah, ele não vai conseguir. Ah, mas aquela pessoa está pregando agora? Aquele está tocando? Aquele agora é coordenador do grupo de oração? Muitas vezes a gente não vai confiar. Mas ainda bem que Deus não pensa como a gente. Ainda bem. Porque o Deus sabe a essência que Ele colocou em cada um de nós. Diz lá no Catecismo da Igreja, se não me engano no 10º parágrafo,
Diz lá, o homem é capaz de Deus. O que ele diz com isso, é capaz de Deus? Diz que o homem, ele necessita de Deus, que Deus colocou ali no homem a sua essência, e o homem não descansa enquanto ele não estiver em Deus. Aquela inquietude que às vezes a gente tem no coração, que a gente não sabe de onde vem, que a gente precisa preencher com alguma coisa, é ali que Deus quer estar. A gente só precisa descobrir Deus ali naquele vazio, e a gente vai perceber que aquele vazio está cheio de Deus. E dali brotam as vocações, brotam os ministérios, brotam os santos. É nesse vazio, é nessa descoberta, olhar lá no íntimo da nossa alma e descobrir que ali pode aparecer uma luz. É uma luz que vai brotando de dentro de nós, vai brotando de dentro. E tem uma hora que você não consegue controlar mais essa luz, porque você consegue se encher do Espírito Santo. Você deixa que Deus vá soprando sobre aquele carvão que talvez estava apagado dentro de você, e ali ele vai formar uma fogueira. E você não consegue mais controlar isso, e as pessoas vão olhar, mas o que ele tem de diferente? O que ele tem de novo? Por que ele sorri tanto? Por que ele é tão alegre, mesmo sofrendo, mesmo levando pancada? Você vai dizer, é o Espírito de Deus que está me conduzindo. Não sou eu mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ah, se nós entendêssemos o que significa isso. Ah, se nós entendêssemos. Não sou eu que eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quero te convidar aqui, todo o ministério de música. A gente vai rezar por esse vazio que a gente tem no nosso coração, ou pelo vazio que às vezes a gente acha que não tem, porque a gente acha que talvez é completo. A gente vai se esvaziar de tudo, todos os nossos pensamentos, esvaziar das preocupações. A gente vai cavocar até chegar lá no fundo, e ali a gente encontra a luz, ali aonde Deus deu o seu primeiro sopro de vida. A gente vai chegar até lá. Eu digo para vocês que não é muito fácil às vezes querer se encontrar com aquilo que é próprio da gente. Eu digo para vocês que chegar até onde Deus soprou, onde Deus guarda toda a sua essência dentro de nós, exige que a gente passe por muitos lugares que muitas vezes nos incomodam. Vai ter ali umas muralhas bem altas, vai ter ali gramados que não foram bem regados, vai ter árvores que não receberam sol, terão árvores secas, terão lugares desertos, lugares sem vida, e isso vai doer um pouco. Mas se a gente quer realmente descobrir para aquilo que nós servimos, para aquilo que Deus nos criou, qual é o nosso chamado, a gente precisa atravessar esses lugares. São Paulo vai dizer para nós que nós temos que combater o bom combate. E o bom combate é justamente combater contra nós mesmos, contra as nossas limitações. E a gente vai perceber lá no finalzinho, que a gente não vai conseguir mais sozinho. Aí a gente vai ter que dar a mão para alguém, e que essa mão para você hoje seja o Espírito Santo. Eu
não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Vamos atravessar esse caminho? Vamos? Tem um jeito de a gente começar a atravessar esse caminho. E diz na música que eles vão tocar, é só sondando, olhando às vezes de canto assim para ver se é mais ou menos. Então que você primeiramente possa fechar os teus olhos e se deixar levar por essa música. Você não precisa pensar em nada, não pense em nada. Não pense em nada. Deixa que Deus vai te conduzir por onde você vai andar agora. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Irmão, ninguém começa uma batalha sentado. Quando a gente quer realmente atravessar barreiras, quando a gente quer atravessar o impossível do nosso coração, aquilo que a gente não conhece, a gente tem que se colocar de prontidão, porque haverão coisas que nós teremos que pular, haverão momentos que a gente vai ter que rastejar, e a gente não pode estar sentado esperando, não pode estar esperando que alguém venha empurrar a nossa cadeira e dizer para nós: agora vai. A gente vai ter que lutar com aquilo que a gente tem. A gente tem que lutar com nossa força. A gente tem que dar um passo em direção ao Senhor. Agora eu te convido a rezar com essa música, para que o Senhor venha te usar, para que você seja soprado por esse Espírito de Deus, para que Ele te dê um sopro novo, um novo sopro de vida, que você descubra aquilo que tem de mais especial dentro de você, que você não se preocupe com as suas misérias, que você não se preocupe de onde você veio, mas Deus quer saber para onde você está indo, e Deus está querendo principalmente saber se você vai com Ele, se você vai com Ele. É uma decisão tua agora, é uma decisão tua. Então se você sentir a vontade, se você sentir que é o momento, peça para o Senhor, peça para Ele te usar, peça para Ele te usar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no
como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu te convido agora a você levantar a sua oração para Deus, mas de coração sincero, entregando as suas misérias, porque eu estou te desafiando hoje, jovem. Eu estou te desafiando você a dar um passo em direção a Deus. Oh Senhor Jesus, vem usar-nos, Senhor Jesus. Vem usar-nos para que sejamos instrumentos da Tua graça, Senhor. Para onde as pessoas precisem de amor, onde as pessoas precisem de paz, de conselho, Senhor. Vem nos usar, Senhor. Vem nos usar. Usa-me, Senhor Jesus. Usa-me, Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que me se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora eu vou te fazer um desafio novo. Agora que você já entregou tudo aquilo que você tinha para o Senhor na sua oração, o Senhor quer ver se realmente você está disposto. Que você no seu íntimo, quando você se sentir realmente preparado para ser usado pelo Senhor, mas só quando você se sentir preparado, você diz para o Senhor: usa-me. Mas você não vai dizer isso só para você, dentro do seu coração. Você vai proclamar isso publicamente. Você vai dizer para o Senhor: usa-me, Senhor. E ser usado para o Senhor é somente para os corajosos. Somente para os corajosos. Então, quando você estiver pronto, proclame isso para a sua vida. Peça ser usado pelo Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
usa-me. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu vos enviarei o Paráclito, para que ele vos dê força, para que vos dê coragem. Coragem, jovem. Coragem. Coragem. Quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu tenho certeza que hoje você deu um pequeno passo nesse caminho para você se descobrir. E não tem outra coisa que Deus deseja senão que você se descubra, como um homem, como uma mulher, como um jovem. É isso que Deus quer de você. Que você seja confiante, que você seja dependente, realmente dependente desse Espírito Santo. Se Jesus nos deixou esse Espírito Santo, é porque Ele quer que nós o usemos. Na oração de sexta-feira aqui com o pessoal da comunicação, o Lipe usava uma metáfora muito interessante, que ele dizia para nós que nós éramos como um carro que precisava ser abastecido. E que muitas vezes a gente colocava, abastecia o carro, deixava o tanque acabar e a gente ia colocando só 10ão ali, só para dar uma completada, para andar mais um pouquinho. Mas aquilo que Deus quer de nós é que nós enchamos todos os dias o tanque. Enchamos todo dia esse tanque e vamos até aonde conseguir, até se desgastar completamente, esvaziar completamente. E no dia seguinte, encher de novo. E esvaziar até o fim. E no dia seguinte encher novamente. E ir novamente até o fim. É isso que Deus não quer viver de pouquinho. Não quer viver de miséria. Ele não quer isso para você. Ele quer se dar por completo. Ele quer ser usado até o fim. Até o último. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.